Bom, gente, bom dia a todos aí novamente. Acho que agora a gente pode tentar começar aí a conversa, as apresentações. A gente tem hoje uma data muito importante para a PUC, que são as aulas inaugurais, estão acontecendo essas 2 semanas, né? São vários encontros, várias propostas de cada departamento, envolvendo temas. Já tem sido um circuito de apresentações que a gente tem desenvolvido há alguns anos, e é uma grande chance aí da gente começar o período com gás de novas discussões, novos diálogos com pessoas que são muito importantes para a gente. Hoje, a gente vai ter a apresentação, a fala, que já foi divulgada para vocês, o design, corpos, política, gênero, sexualidade e performatividade, do professor Guilherme Altimaio. E a gente tem aqui uma apresentaçãozinha formal do Guilherme, mas antes de fazer a apresentação formal, eu acho que eu e Denise temos o compromisso, né, de fazer uma fala mais pessoal, né? Eu particularmente dizer que estou muito comovido assim de estar com o Guilherme nessa posição, porque é um irmão, um amigo da vida toda e uma pessoa com a qual eu tive chance de acompanhar e admirar não só a produção acadêmica e as reflexões que ele produz, mas também a obra artística, a produção material, e que foi parceiro, pôde contribuir em inúmeros projetos que tivemos chances aí de realizar juntos. Então, para mim, é também uma celebração, né? E eu, além da celebração pessoal, de ter um amigo aí falando hoje e trazendo um conteúdo e uma conversa que eu sei que todos vão poder se enriquecer dela, é também eu já vou considerar como uma pré-celebração do programa de pós-graduação da PUC. A gente está fazendo 30 anos, ano que vem, o programa, e eu acho muito simbólico que a aula inaugural desse ano, já perto aí nas portas da celebração dos 30 anos do programa de pós-graduação, seja com um ex-mestrando, um ex-doutorando nosso, que hoje coordena a pós-graduação da ESG, né? Então, acho que isso fala muito de uma palavrinha acadêmica que se chama nucleação, né? Mas que tem a ver com redes, com possibilidades de diálogo, de crescimento que surge através da história, né? Que só o tempo vai permitindo essas costuras, esses laços que a gente vai observando. Então, como para falar do Guilherme como mestrando, doutorando na PUC, a gente tem aqui também uma pessoa fundamental nisso tudo, que é a Denise, que foi a sua parceira, sua orientadora aí nesse percurso. E eu pedi para a Denise também apresentar um pouco o Guilherme para a gente, o tema da pesquisa, com o qual você tem tanta aí proximidade. Estão me ouvindo? Escutamos, sim, Denise. Ok. Olá, obrigada, Gamba. É, é uma alegria, né, receber o Guilherme aqui hoje, muito grande. E eu queria agradecer ao Gamba, porque foi o Gamba quem nos apresentou, né, originalmente. O Gamba que, enfim, teve essa visão, né, essa, e essa generosidade de encaminhar o Guilherme para o início dessa parceria, que começou com a orientação de mestrado e que segue até hoje, né? Até hoje aí a gente está fazendo várias coisas juntos e foi um percurso maravilhoso poder acompanhar o desenvolvimento do trabalho do Guilherme, né? O crescimento desse trabalho, é, desse trabalho de curadoria, né? Esse trabalho sempre ligado à questão das visibilidades e memórias LGBTQI+, sempre ligado à questão dos corpos desviantes e uma trajetória de pesquisa e de curadoria muito rigorosa, muito generosa, muito sensível, que nos dá, inclusive, né, a dissertação e a tese do Guilherme, elas são muito importantes porque são testemunhos, né, nessa dissertação e nessa tese em que ele relata essa trajetória, em que ele relata essas pesquisas, em que ele traz a questão da visibilização dessas manifestações queer. Essa tese, essa dissertação, elas são um retrato para a gente, são um testemunho, né, desses últimos 10 anos, pelo menos, do Brasil, desses últimos 10 anos
tão angustiantes, né, para nós, tão intensos, tão perigosos, né, tão movimentados, e o Guilherme esteve no centro disso aí, né, no centro disso aí, enquanto ativista, enquanto pesquisador, enquanto intelectual, né, refletindo sobre tudo isso, sempre de uma maneira muito delicada, né, muito atenta, muito generosa. Então, realmente é muito, muito bom, né, poder receber ele aqui hoje. Acho que é um marco para a gente, né? O Gamba lembrou muito bem, a gente vai fazer os 30 anos do programa, né, no próximo ano, então acho que é muito alvissareiro que a gente tem um marco, né, desse tipo nas nossas pré-celebrações. É isso. Bom, super bem-vindo, Guilherme. Passo a palavra. Só para fazer formalmente a abertura, eu vou trazer aqui para abrir a fala para o Guilherme uma apresentação que é a que vocês também devem ter visto na divulgação. Ele é pesquisador, curador, ativista, professor adjunto e coordenador do programa de pós-graduação em design da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, é mestre e doutor em design pela PUC-Rio, pós-graduado em sociopsicologia pela FESP de São Paulo, membro da Rede Conceptualismos del Sul, participou da publicação Pensamento Feminista Hoje, Sexualidade do Sul Global, editada por Heloísa Buarque de Holanda, do catálogo Antologias, da exposição Histórias da Sexualidade no MASP e na pesquisa da obra Forma da Liberdade, na 32ª Bienal de São Paulo. Atualmente, coordena o projeto de pesquisa Tropiqueer, Relações entre Design, Gênero e Sexualidade, com foco em memória e arquivos estéticos políticos dissidentes. Passo a palavra aí para você, Guilherme. Obrigado, professor Gamba, Denise. Já começo assim um pouco perturbado, porque meio engasgado com as palavras de vocês, com esse carinho, né, com essa recepção tão carinhosa. Só para lembrar vocês que a gente está completando, essa relação está completando, né, como a PUC, 10 anos. Isso iniciou em 2013, quando eu comecei a frequentar o Grupo Barthes e os encontros do Grupo Barthes, que tanto, né, foram tão importantes para mim no meu aprendizado, tanto teórico quanto prático, né, para essa inserção na academia que, como a Denise bem falou, foi uma insistência do Gamba por muitos anos, inclusive, né? Eu resisti por muito tempo, o Gamba acompanhava sempre, a gente sempre trocou muito, né, relações de trabalho e o que a gente estava fazendo, e ele sempre acompanhava muito o que eu estava fazendo e dizia, vem para a PUC, tem uma pessoa na PUC que tem tudo a ver com o seu trabalho, que pode te ajudar e tal. E aí até que ele, né, conseguiu com que eu entrasse e aí eu celebro isso, Gamba, a tua insistência nesses momentos, porque realmente valeu muito a pena, né? Esse início de relação com o Laboratório de Representação Sensível da Denise e tudo que a gente passou juntos no mestrado, no doutorado e para além, né? Porque a gente está celebrando esses 10 anos e nesses 10 anos eu estou aqui falando com vocês a partir desse lugar já, né, de professor adjunto, de coordenador do programa de pós-graduação da ESD, no momento em que a gente está trabalhando para estreitar as relações entre as duas universidades, né, e aumentar essa troca das nossas produções, dos trabalhos, das orientações. Então, isso tudo é muito rico e eu celebro, então, dentro desses 30 anos que estão chegando, celebro 10 anos aí, né, desse processo que a gente começou junto. A amizade com o Gamba vem de muito tempo, vem talvez aí uns quase 25 anos de amizade, então é toda uma vida. Então fico muito feliz, muito agradecido pelo convite do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio, né, no nome do diretor, professor Gamba Júnior. É um prazer estar aqui, voltar aqui, dar um friozinho na barriga, voltar para a PUC sempre, porque é naquele lugar onde a gente se criou, né? Eu sou um filho, que se fala, né, um filho da PUC, então ser um filho da PUC é sempre... não tem como não trazer junto uma emoção e um carinho pela acolhida na universidade, e principalmente um carinho pela acolhida da temática que a gente vai conversar um pouco hoje, né? A gente primeiro precisa registrar isso, né? Que os diversos campos, né, da ciência e das investigações acadêmicas, por muito tempo não trabalhavam, evitavam trabalhar ou apagavam certas questões que hoje
a gente está trazendo, inclusive, para aulas inaugurais. Eu sei que a aula inaugural do semestre passado foi com o Marcelo Campos, né, falando sobre questões de racialidade, e isso é muito relevante. Eu acho que essa aula que que eu vou tentar dar algum sentido aqui para vocês, para falar sobre, né, gênero, sexualidade e essas relações aí perversas, né, com o design e com as artes, eu acho que são muito complementares e demonstram uma vontade, tanto do departamento, né, quanto da academia e do campo do design, para a gente abrir espaço para que a gente receba pesquisas com essas temáticas, para que a gente entenda, de alguma maneira, as implicações do design, do campo do design, no que tange gênero e sexualidade, quanto isso não pode ser, são relações inseparáveis, de certa maneira, né? Então, eu queria apresentar para vocês aqui uma breve introdução do trabalho que eu venho realizando nesses últimos 10 anos, mas é uma introdução que tem muito a ver com contar uma história, que é um pouco da história dos ativismos, a gente adentra um pouco da história do design, história da arte, e ao mesmo tempo entrelaçado com a minha história pessoal, que eu acho que é muito importante isso sempre ser colocado, principalmente quando a gente está tratando de questões tão sensíveis e tão delicadas, porque, de alguma maneira, é importante que até que eu coloque que, assim, tudo que eu falar aqui está partindo do meu próprio corpo, de um homem cis, branco, gay, homossexual, bicha, como quer que queiram chamar, mas que tem uma localização, tem um lugar, tem um ponto de partida a partir de questões próprias minhas, que são muito distintas de questões de outras pessoas que fazem parte desse grupo do que eu chamo de dissidências sexuais e de gênero, que a gente poderia chamar de pessoas LGBTQIA+, mas de alguma forma eu prefiro usar esse termo um pouco mais amplo de dissidências sexuais, justamente porque eu acho que ele, de alguma forma, busca quebrar com algumas questões que a gente que eu vou trazer aqui para vocês, e a gente pode discutir depois, né, junto. Então, o objetivo aqui é dar a ver algumas implicações políticas no fazer design, no fazer arte, né, no que tange gênero e sexualidade, e como que esse fazer design pode configurar uma potente ferramenta, né, de resistência a apagamentos e um fortalecimento de redes dissidentes, de fortalecimento das articulações políticas que são necessárias para que essas questões possam chegar até a academia, para que essas questões possam se tornar prementes e relevantes para o campo da arte, para o campo do design. Isso tudo tem um percurso que foi, né, percorrido por uma série de pessoas, por lutas políticas que foram abrindo esse caminho. Então é sempre importante a gente dar uma olhada na história, voltar um pouquinho para entender o quanto esses movimentos foram relevantes para hoje, em 2023, nós estarmos aqui para falar dessa temática, que não é uma temática corriqueira, que não é uma temática que é discutida ao longo da história. A gente sabe que isso é algo, como a Denise bem colocou, algo recente dos últimos 10, 20 anos, onde isso ganha muito mais protagonismo dentro do âmbito acadêmico, a partir, né, dos movimentos políticos, a partir das ruas, né, das pressões nas ruas. Então, é uma resposta das instituições a essa necessidade de representatividade e de visibilidade de uma diversidade enorme de corpos, para a gente poder refletir aqui juntos como que a arte e o design podem comunicar, podem desidentificar, ressignificar práticas dissidentes de sexo e gênero, em um cenário de disputa simbólica muito violento ainda, né? A gente sabe, a gente passou aí por 4 anos muito duros, muito difíceis, como todos sabem, mas esse processo é um processo muito duro há muito tempo, para muitas pessoas, para muitos corpos, a partir de violências e maneiras muito distintas e muito diversas. E como que, a partir, né, dessas práticas do design e da arte, a gente pode pensar isso como configurações de ações micropolíticas que podem colaborar na criação de novas subjetivações do corpo no coletivo, nessas redes de resistência, né? E aí a gente se pergunta, né, por que esse desejo que não ousava dizer seu nome, aqui citando Oscar Wilde, né, é hoje levado a bradar o seu nome, seja por orgulho, seja por preconceito, né, mas a gente fala hoje muito, a gente produz muito discurso sobre gênero e sexualidade, e isso tem uma razão e tem uma razão de ser.
Então, por que nomear esse desejo nominável, né? Por que esse desejo quer e precisa tanto falar de si, né? Por que isso aconteceu? Porque antes mesmo de nascer, nós somos atribuídos um gênero por conta da anatomia de uma parte do nosso corpo. Por que também, desde pequenos, a sexualidade, a orientação sexual que se espera da gente é a heterossexual, uma heterossexualidade compulsória, né? É uma série de perguntas que eu não vou responder todas elas, mas eu acho que elas vão nos direcionar e vão nos dar alguns indícios aí interessantes para a gente navegar um pouco por essas histórias e a partir de algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que vão dando um pouco o tom de como eu quero relacionar alguns fatos históricos, pessoais, com algumas práticas do design e das artes também, né? E aí, para a gente pensar junto, que outras formas de escrever a história da arte, a história do design são possíveis a partir desses corpos dissidentes, né? Como é que a gente pode reconstruir essas histórias a partir de visualidades, de manifestações artísticas? E aí eu vou voltar aqui no tempo bastante tempo no tempo, né? Quando os portugueses chegaram por essas terras, né? E trouxeram com eles lá por 1500, 1530 a condenação moral da prática da sodomia, né? Dessas práticas que aqui tinham um terreno fértil, né? Pois que era grande a liberdade nas práticas sexuais dos povos originários, dos povos nativos. Inclusive, se tratava e se descrevia isso muito detalhadamente das cartas dos portugueses, né? Falando dos tupinambás e o quanto, né, a homossexualidade, tanto masculina e feminina, descrevia-se como esse pecado nefando, que se chama o pecado nefando, era muito bem aceito, que desempenhava um papel ativo, né? Sobre quem as pessoas que desempenhavam um papel ativo tinham-se por valente, contando casos desses como proeza. E aqui o pecado nefando, a gente está falando justamente daquilo que não se deve dizer por ser abominável, execrável, odioso, que é contrário à natureza, depravado, perverso, malvado, né? Então, o que chega aqui é um conjunto de características morais cristãs e judaicas que vão modelando e condenando os corpos que trazem e praticam essas outras sexualidades, esses outros desejos, esses outros gêneros, né? Então, essa noção de um julgamento, isso vem de muito tempo, de um julgamento dessas práticas e de uma tentativa de normatização do corpo, vem de muito longe e se mistura violentamente com pessoas escravizadas, com as populações nativas e com os colonizadores portugueses, a partir do nome dos tibiras, que seria o nome denominado às práticas, às pessoas homossexuais entre os indígenas, né, sodomitas e quimbandas. E dentro desse processo histórico, a gente tem aí a vinda, né, da primeira visita da Inquisição, da Santa Inquisição, lá pelo século XVI, onde uma série de processos são registrados e documentados, né, e hoje eles estão presentes na Torre do Tombo, lá em Lisboa. E o investigador Luiz Motti foi atrás dessa documentação para entender e para fazer uma leitura, né, desses documentos, para mostrar para a gente o quanto, primeiro, nossos registros dissidentes, né, registros travestis, gays, lésbicas e etc., partem, por muito tempo na história, partem de documentos condenatórios, documentos judiciais. E o quanto, aqui eu trago a imagem da Chica Manicongo, né, que hoje é considerada a primeira travesti brasileira, a partir dessa história, né, do Francisco, que foi denunciado e foi preso justamente por estar vestindo roupas femininas na rua e que, por isso, acabou, para conseguir sobreviver, não ser condenado pela Inquisição, voltou a trajar essas vestimentas masculinas, como descreve o Luiz Motti, e justamente a partir dessa história, a partir dessa narrativa, no momento contemporâneo, se cria uma imagem da Chica Manicongo e se ressignifica a figura da Chica Manicongo, e a gente pode criar uma visualidade de quem seria a Chica Manicongo e quanto ela se torna importante para as travestis e as pessoas trans em termos simbólicos, né, dessa presença, dessa marcação de presença de pessoas trans há tanto tempo na história do Brasil e que já vem sofrendo
e essas violências, né? Então eu trago aqui essa imagem criada pela Tertuliana Lustosa, feita com a técnica de estilogravura, né? E aí, seguindo nesse processo condenatório, né, das homossexualidades e dos gêneros, eu trago aqui, já dando um salto no tempo, eu trago aqui algumas imagens desse livro Homossexualismos e Endocrinologia, e aqui homossexualismo coloco entre aspas, obviamente, porque esse termo não se usa mais dessa maneira, mas justamente para mostrar o quanto esse processo condenatório de alguma forma, de fazer falar sobre o sexo, fazer falar sobre o desejo, continua e vai começando a ser atravessado por diversas disciplinas, como as médicas, as jurídicas, as legais, as religiosas, né? E aí, a partir desse estudo endocrinológico do Leonídio Ribeiro, né, um médico cientista, ele cria uma teoria de que os homossexuais poderiam ser identificados a partir do formato do pelo pubiano no corpo, né? Um tipo de teoria que foi publicada em revistas científicas, mas que mostra para a gente uma tentativa, ao mesmo tempo, de criminalização desse corpo e de uma identificação desse corpo, uma separação, provocar uma distinção desse corpo daquilo que o Foucault, né, o Michel Foucault, vai nos contar na história da sexualidade, o quanto se intensifica esse falar sobre o sexo, tanto na ciência, quanto na justiça, na religião, para criar esse personagem que seria o personagem homossexual, do homossexual, né? Que seria um personagem dotado de uma substância psicológica patológica, né? Seria circundado por uma série de características de um silêncio, de um falar sobre sobre esse desejo, daquilo que eu estava falando para a gente lá no início. Então, Foucault vai dizer que é uma relação entre o que fazemos, o que estamos obrigados a fazer, o que nos está permitido fazer, o que nos está proibido fazer no campo da sexualidade, e o que está proibido, permitido ou é obrigatório dizer sobre nosso comportamento sexual. Então, aqui ele vai mostrar para a gente a forma complexa como isso se manifesta a partir, né, do dispositivo da sexualidade, que não se trata apenas de uma condenação, mas se trata também de um estímulo ao falar, um estímulo ao fazer, e tornar isso visível e sistematizado nos mais diversos campos das ciências, né? E aí ele vai falar sobre o dispositivo da sexualidade como esse conjunto muito heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações, arquiteturas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, né? O dito e o não dito são elementos desse dispositivo, né? Dessa rede que se pode estabelecer e que vai conformando para a gente essa figura, não só do homossexual, mas essas separações, e vai criando esses sujeitos e criando normas e meios de criar sujeitos que estão dentro da normalidade, né? Então, por fora, a gente tem um entorno social que vai nos atravessando, e por dentro nós nos tornamos sujeitos, né, de uma máquina de autocontrole, de autorregulação desse desejo. Ou seja, a gente tem um corpo reprimido, civilizado, docilizado, né, que é livre o suficiente para aceitar e defender as práticas produtivas capitalistas nesse sentido. E aí entra muito a questão de produção desse sujeito normal, desse sujeito heterossexual que estaria a serviço de um sistema produtivo. E quem não se encaixa nisso está dentro de um processo, se encaixa dentro de um processo condenatório, de uma punição, de uma exclusão e de uma violência. Aí eu trago um exemplo aqui para a gente ver. Esse é um outro exemplo, né, de alunos estudando travestis no Instituto de Criminologia, também lá no início do século XX. E um outro exemplo que eu trago, que eu acho que é muito relevante, é o da Madame Satã, que é uma pessoa, uma figura emblemática da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, no início do século XX, que tem uma descrição, né, em uma das suas prisões, que é descrita justamente como uma pessoa desordeira, pederasta passivo, que usa suas sobrancelhas raspadas, adota atitudes femininas, alterando a própria voz, não tem religião, fuma, joga, é dado ao vício, à embriaguez, exprime-se com dificuldade, intercala na sua conversa a palavra de gíria, é de pouca inteligência, ou seja, tem uma série de adjetivações
com relação ao corpo da Madame Satã, que faz uma relação e vai entrelaçando esse desvio, né, da sexualidade de Madame Satã com outras questões condenatórias e de criminalização. Então, todo esse processo, e aí essa breve introdução que eu estou fazendo para vocês, é justamente para a gente olhar para esse passado como constitutivo do presente que a gente vive, das questões que a gente vive que são urgentes para a gente tratar. E aí, nesse sentido, eu continuo trazendo alguns outros marcos que são muito importantes, como, por exemplo, o do Triângulo Rosa, que foi usado nos campos de concentração nazistas para identificar homossexuais na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas tinham um esquema de diferentes cores de triângulo para identificar diferentes tipos de prisioneiros. Os rosas eram os homossexuais homens, o triângulo preto, por exemplo, ela para identificar mulheres lésbicas e prostitutas. E isso é importante a gente colocar, porque eu vou trazer um aspecto desse triângulo rosa, que é algo que vai atravessar um pouco essa pesquisa toda. Lembrando que nesse período, essas pessoas que foram, em torno de 25 mil homossexuais, foram condenados e presos forçadamente, levados a esses campos de concentração, que foram obrigados a usar esse triângulo rosa invertido no seu uniforme. Durante os 12 anos do regime nazista, foram mais ou menos 100 mil homens que foram identificados em registros policiais como homossexuais por violarem um parágrafo que chama o parágrafo 175. Um parágrafo que já existia antes do nazismo acontecer e que continuou existindo depois do nazismo desaparecer. Ou seja, esses prisioneiros continuaram presos por serem homossexuais mesmo depois da Segunda Guerra ter terminado. Então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre essas questões e o quanto é complexa essa forma de lidar, né, com o corpo homossexual, né, e do gênero dissidente ao longo da história, e como isso é muito recente. A gente está falando aqui de meados do século XX. E, a partir daí, então, um grupo nos Estados Unidos, com o surgimento, né, da epidemia da AIDS, lá no início dos anos 80, um grupo de ativistas decide ir para a rua para protestar com relação à falta de ação do governo norte-americano com relação à epidemia da AIDS, que estava matando pessoas de uma forma muito brutal por muito tempo, né? Então eles criam uma frase que chama silence igual a death, né? Silêncio é igual a morte, ou seja, não falar sobre é igual a morte. E eles pegam justamente o triângulo rosa usado pelos nazistas, invertem esse triângulo e colocam esse triângulo como uma das marcas desse protesto, né? E de dar visibilidade a essas questões. E fazem protesto nas ruas, performances, etc. Né? Os grupos de conscious raising. E aí, nesse sentido que a gente está falando aqui, e é nesse período que, de alguma forma, começa a existir uma espécie de insatisfação com os movimentos ativistas que buscavam normatizar os corpos a partir de uma lógica muito heterossexualizada, no sentido de masculinização. Você pode ser gay, mas você tem que ter o seu corpo masculinizado. Você pode ser lésbica, mas você tem que continuar sendo feminina. Então, surge a partir das ruas desse movimento, né, por conta da epidemia de AIDS e também dentro da academia, uma insatisfação com relação a essa forma de lidar com as diferentes sexualidades e gêneros, né? E aí começa-se um movimento que hoje se conhece como teoria queer, né? Uma das frentes disso, que é de pensar um lugar de crítica e de desconstrução desses mecanismos de produção de discursos e dispositivos que são centrados numa heterossexualidade compulsória e no binarismo de gênero. Então, o uso do termo queer em inglês, né, que significa estranho e raro, e foi usado pejorativamente por muito tempo, é ressignificado e se apropriam desse termo justamente para criar uma frente de luta política múltipla que pensa para além das identidades. E aí a gente pode fazer até uma relação desse termo com aqui no Brasil, por exemplo, os termos bicha, o termo sapatão, que por muito tempo eram usados de forma pejorativa, mas que hoje foram reapropriados por pessoas, por grupos, justamente como uma forma de resistência, né, de orgulho, de pensar o quanto, ao repensar esses termos, isso a gente está criando uma outra forma de lidar com as próprias questões.
Então, essa teoria cria uma série de ferramentas, metodologias críticas do próprio olhar, né, de como descolonizar o olhar, né, nesse instrumento político de afirmação do corpo, numa diferença, expandindo os limites da política, das políticas de identidade. E aí, nesse sentido, eu volto aqui ao Brasil, né? Vou ficar indo e vindo, mas volto aqui ao Brasil para mostrar essas duas imagens que são importantes para entender o quanto esses movimentos todos são respostas a continuadas práticas conservadoras da sociedade brasileira. Aqui a gente tem a imagem em 1964 da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e a mesma Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 2021, sendo reeditada em 2021. Então, a gente entende o quanto, na verdade, isso persiste, perdura e vai ganhando novos contornos e novas perversidades. Então, é uma forma de entender o quanto, por mais que a gente ache que certas questões estão resolvidas, na verdade, pelo contrário, a gente tem que trabalhar de forma permanente nesse sentido. E aí uma série de resistências durante a ditadura, principalmente dos corpos, como Vivencial Diversiones, aqui que eu trago a imagem, ou do próprio Ney Matogrosso, que resistem no próprio corpo, que mostram e se mostram corpos masculinos feminilizados, travestis e transexuais, ou seja, a partir de alguns lugares onde o corpo foi mantendo abertas algumas brechas, apesar de uma tentativa de moralização durante a ditadura militar. E faz parte desse momento que se viveu na sociedade brasileira, de uma espécie de desbunde, de escracho, de gozo e de confusão de gênero, né? E de sexualidade. Então, uma espécie de brecha desses comportamentos. E ao mesmo tempo em que também no Brasil a AIDS era avassaladora e de alguma forma era repleta de estigmas, e ela foi lá no início chamada de peste gay, né? Ao mesmo tempo, isso faz com que vários grupos comecem a se articular e trabalhar para se reunir politicamente, criar resistências e criar visibilidade para essas questões, principalmente porque a gente tinha ali, no final da ditadura, as travestis sendo sistematicamente perseguidas em São Paulo, principalmente pelo delegado Richetti, justamente porque elas não se encaixavam numa lei que existiu durante a ditadura, que é a lei da vadiagem. Ou seja, era uma lei que, na verdade, impedia que pessoas prostitutas e prostitutos trabalhassem nas ruas, porque a lei da vadiagem exigia que todo e qualquer cidadão brasileiro tivesse uma carteira de trabalho assinada. E não é o que ocorria com essas pessoas, obviamente, e isso dava razão para que elas fossem presas e condenadas nesse sentido. E aí eu trago aqui alguns exemplos outros que eu acho que são interessantes, como o do Lampião da Esquina, o jornal Lampião da Esquina, que foi muito importante no final dos anos 70 e início dos anos 80, justamente por trazer, foi um jornal de circulação nacional que trouxe essas questões de uma forma muito intercruzada e muito interseccional, ou seja, entendia as questões de classe, as questões raciais e o quanto as questões LGBTIA+, não poderiam ser analisadas de forma isolada. Então, esse jornal abriu caminhos, assim como o jornal Quimbanda Dudu, do Grupo Negro Gay da Bahia, também o fez mais adiante. Só para trazer alguns exemplos aqui dessas resistências, Cassandra Rios, que foi uma autora lésbica, que foi uma das mais perseguidas, que teve o maior número de livros confiscados durante a ditadura, por exemplo. Isso tudo para colocar para vocês como esse caminho, esse percorrido que a gente vai chegar agora e que eu vou finalizar com algumas das ações dos projetos que a gente vem desenvolvendo e como essas últimas décadas que a Denise bem pontuou, essa última década que a Denise bem pontuou, que foram muito intensas no sentido de um levante queer, a minha intenção aqui era mostrar para vocês o quanto isso já vem acontecendo, já vinha acontecendo e como isso foi se desenhando para que a gente chegasse onde a gente está, que é aqui, reunidos nessa aula inaugural. E aí eu trago aqui uma referência bastante particular minha de como eu comecei a me envolver com essas questões, ou como fui levado a me envolver com essas questões, e como fui levado a entender o quanto o meu desejo, de alguma maneira, era problemático. Eu cresci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que chama Rio Grande,
onde eu me sentia, obviamente, totalmente isolado. Eu tinha esse desejo que eu não entendia e não sabia nem o nome, e alguém foi lá na porta da garagem de entrada do meu edifício e pichou esse nome, né? O Bicha. Foi pichado, Guigo é meu apelido, de infância, e pichou, Guigo é Bicha. Ou seja, alguém foi lá e me disse, anunciou para mim o que eu sentia, que nome tinha esse desejo, de uma forma muito violenta. E a partir daí, e anos depois, é quando eu começo a despertar tanto para essas questões, ou seja, a partir desse isolamento que eu vivi, eu voltei a rememorar essa imagem que foi tão traumática para mim, né? E nessa tentativa de rememorar, eu estou, de alguma forma, tentando combater um silenciamento daquilo que me aconteceu e uma demanda moral, talvez lá naquele tempo, de esquecer sobre o que aconteceu. E aí esses silenciamentos, né, fazem com que eu escreva, com que eu traga isso de volta, e eu traga isso como uma narrativa de uma memória que, na verdade, foi recriada. Né? E eu falo tudo isso porque eu acho que tem muita relação, é uma relação muito próxima com o trabalho que a gente faz de arquivo de memórias dissidentes, justamente para entender como que a gente revisita isso, de que forma plural que a gente pode revisitar isso. Então, na verdade, aqui se trata não só de rememorar, mas de tratar algo que nunca fui capaz de esquecer. E nesse sentido, a partir de então, eu comecei a desenvolver uma série de projetos artísticos próprios que trabalhavam o meu próprio corpo presente nesse lugar solitário, desse desejo que ainda era muito solitário e que por muitos anos me levaram a viver uma espécie de vida dupla, com relação a esse desejo. Isso a gente sabe que hoje em dia já não, talvez aconteça muito menos, de forma muito menos frequente, mas nesse período dos anos 80 eu estava vivendo justamente esse despertar desse desejo e que de alguma maneira estava ali reprimido porque não encontrava interlocução, não encontrava o espaço necessário para que ele acontecesse. Então essas imagens e esse trabalho, por exemplo, que eu trago como um exemplo para vocês, é justamente esse lugar de um desespero, de uma corrida para uma ruína, para algo que eu ainda não estou por descobrir, que eu ainda estou por desvendar e, de alguma forma, trabalhar no próprio corpo. Só que ao longo da vida, obviamente, as coisas vão acontecendo e a gente vai se deparando e vai despertando para entender o quanto a gente não está sozinho com relação a essas questões, o quanto, na verdade, existe todo um aparato que está permanentemente trabalhando para que essas questões voltem à tona e se tornem uma problemática a que a gente precise lidar. E aqui eu trago duas imagens muito emblemáticas. Uma delas é a mamadeira de pênis, que foi usada na campanha do presidente Jair Bolsonaro como uma fake news para dizer que o Partido dos Trabalhadores iria distribuir esse tipo de mamadeira para as crianças. Não sei se vocês lembram disso. E do outro lado, uma imagem da Judith Butler, que é uma das expoentes da teoria queer, justamente uma imagem que foi queimada quando da visita da Judith Butler aqui no Brasil. A Butler, que na verdade é uma das expoentes justamente porque ela traz um questionamento e que faz com que, de alguma forma, a família tradicional brasileira se sinta ameaçada quando ela vai problematizar, né, o binarismo de gênero e da sexualidade também, né, a partir da série Brióbla dela, do problema de gênero, ela vai trazer essa questão de como o gênero é um construto social, como o gênero é performativo, né? Então ela propõe questionar essa suposta ordem que demanda uma coerência entre o sexo, o gênero e o desejo como uma premissa de afirmação heteronormativa. Então, o que ela propõe é desestabilizar essa naturalidade, né, daquilo que é supostamente dado ou que existiria uma essencialidade do gênero, ou que, em outras palavras, explicita o caráter performativo do gênero, ou seja, o quanto nós, corpos, né, distintos em diferentes frentes, performamos pequenos atos que vão reforçando justamente esses lugares, né? Quando adolescente, com a voz, com o meu trejeito afeminado, vou alterando a forma como, conscientemente ou não, mas vou alterando a forma como eu me comporto para não sofrer violência, eu estou justamente performando aquilo que a sociedade ou aquilo que se espera que um corpo como o meu, né, de um homem cis, performe.
Então, de alguma forma, é isso que a Buckler nos traz de uma forma muito relevante para a discussão, justamente para a gente entender o quanto esse lugar precisa e pode ser questionado, né? E aí, a partir daí, eu vou começando a me envolver com uma série de movimentos sociais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e aí dentro de 2013, a partir de 2012 e 2013, fui protagonista do primeiro beijo gay na capa de um jornal de circulação nacional do estado de São Paulo, apesar de eu não ser identificado e ali estarem presentes 2 membros do Pink Bloc, eu sendo um deles. Isso naquele momento de 2013, muito problemático, que a gente viveu tudo aquilo, mas que de alguma forma também provocou um levante feminista e queer muito relevante, que a gente vai ver o quanto, de alguma forma, foi se traduzindo e foi sendo urgências que foram sendo incorporadas tanto na academia, nos estudos acadêmicos, e a gente sabe que nesses últimos 10 anos a gente tem uma rede de articulação e de reflexão acadêmica acontecendo muito forte com relação a gênero e sexualidade, e também no campo da arte, a partir de uma série, de uma diversidade enorme de exposições artísticas que foram trazendo e reunindo pessoas que queriam discutir e expressar essas problemáticas a partir da arte, a partir do design. Então, é um entendimento da arte e o design como um papel fundamental nesse processo de criação de novas formas de saber do corpo, de estar do corpo, né, de uma desestabilização, né, de contar em ações performáticas, como um canal de expressão, como um canal de expressão polimorfo que pode trazer para a gente existências ambíguas, indefinições, questionamentos, ou seja, estabelecer processos do que eu chamo de uma desidentificação. E aí eu vou mostrar alguns trabalhos rapidamente aqui, para não me alongar muito, mostrar alguns trabalhos que fazem algumas provocações que me parecem muito relevantes e que fazem parte de um processo que também foi iniciado durante o doutorado e no mestrado de pensar a curadoria artística, a curadoria de design e arte, a partir de um lugar coletivo, entendendo que o próprio lugar que eu ocupo para a abordagem dessas questões não é suficiente para trazer a complexidade que se demanda e a sensibilidade que se demanda desse tipo de relação, né, de aproximação de relação. Então, eu trago alguns trabalhos aqui que tiveram presentes nessa mostra, que foi feita de uma forma coletiva, a partir da noção de um ativismo curatorial. Essa mostra que chama Os Corpos São as Obras, né, dessa ideia de ativismo curatorial, que é justamente trazer para o campo da arte, trazer para o campo do design tensionamentos e questionamentos com relação às próprias práticas do campo, como que o campo se conforma, como que o campo, de alguma forma, apaga ou invisibiliza certas práticas. Então, essa exposição fez parte desse rol de uma série de exposições que eu mostrei para vocês, que eu acho que, de alguma forma, foram fortalecendo as articulações políticas e talvez, né, configurando e moldando esse lugar que a gente chega hoje, né, que a gente se encontra hoje. Então, esse trabalho de Tertuliana Lustosa, por exemplo, ela brinca com a célebre frase, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, da Simone de Beauvoir, para dizer, não se nasce mulher, torna-se traveca. Ou seja, ela pega a palavra traveca, que é um pejorativo da palavra travesti, que por sua vez é um termo pejorativo que também já foi ressignificado, né? Mas, de alguma forma, esse termo traveca, ela usa para mostrar o quanto esse corpo é construído, como esse corpo se configura e se mostra a partir, né, de um trabalho de entendimento do lugar que esse corpo ocupa. Então, a Tertúlia vai dizer assim, né? Enquanto o queer desfaz gênero na teoria, a travesti desfaz gênero na prática. O traveco-terrorismo é capaz de ir despedaçando progressivamente. Traveco-terrorismo é o movimento que ela funda, progressivamente os estereótipos homem-mulher, homo-hétero, natural-artificial. O traveco-terrorista pode ser também aquele que problematiza discursos sobre gênero com teor de apagamento epistemológico ou a visões acadêmicas apartadas da experiência de desviante no contexto brasileiro e latino-americano. Então, um trabalho interessante para mostrar para a gente um pouco essa perspectiva. Outro trabalho que eu acho que é relevante mostrar é esse do Felipe Rivas San Martín,
um artista colombiano, que cria esse trabalho que chama Homosexual Data, né, Dados Homossexuais, onde ele pega aquele livro que eu mostrei para vocês, do Leonídio, lá de 1930, que busca classificar homossexuais pelo pubiano e faz uma relação com o algoritmo que foi criado há poucos anos atrás. Um algoritmo foi criado justamente para identificar nos traços dos rostos das pessoas se essas pessoas eram homossexuais ou não. Ou seja, existe aí uma tentativa de renovar esse processo de leitura e de localização dos corpos, né, dissidentes, a partir agora de novas tecnologias, mas entendendo o quanto, de alguma forma, o fundo que explica este fazer e essa investigação continuam, de alguma forma, se repetindo. O mesmo com esse trabalho, né, aqui já Ana Matheus Abad trazendo esse trabalho que é o Travesti ao Poder, que é um carimbo onde ela de alguma forma carimba diversas notas de dinheiro para que isso circule, levantando a imagem da travesti, né? A travesti é o poder, é alguém que tem o poder e que um corpo que se coloca e se reafirma como potência. E o mesmo com o Glauco Matoso, que cria essa brincadeira com o termo, né? Arte travesti e faz arte vestir. Também outro trabalho aqui que é interessante de mostrar é esse do artista Maurício Maganin, que é o Homofobia, que é uma caixa de remédio, onde ele pega e cria uma caixa de remédio, que seria um remédio anti-homofóbico, onde ele brinca com a ideia da cura gay, mas, na verdade, ele cria um remédio que seria a cura à homofobia. E ele pega, reproduz essas caixas de remédio e coloca esses remédios nas farmácias, perto da casa dele, nas estantes das farmácias, de uma forma secreta, para que as pessoas peguem esses remédios. E ali dentro tem uma bula que explica e traz todo um discurso de como desconstruir-se e repensar um pensamento homofóbico. Um outro trabalho que eu acho legal, aqui já me encaminhando para o final, para não me alongar demais, para a gente poder conversar, é esse que traz novamente o triângulo rosa que eu mostrei para vocês e que foi usado pelo movimento ACT UP lá atrás, nos anos 80, e nas mãos do artista Carlos Mota, com quem eu tive a oportunidade de colaborar, foi criado essa linha do tempo que estuda os diferentes usos e ressignificações do triângulo rosa ao redor do mundo, né? Desde lá, e nesse caso aqui que eu mostro para vocês, a partir de 1500, justamente para pensar o quanto a gente está em relação, trabalha um contexto brasileiro desse ativismo, mas, na verdade, também, né, existe um caráter globalizante dessas ações, desses movimentos, enquanto isso está em relação com outras ações ao redor do mundo. Então, esse projeto, na verdade, busca fazer esse encontro da trajetória do Triângulo Rosa com os nossos movimentos ativistas brasileiros e dentro das artes e tudo. E aqui trago também outro trabalho que eu acho que me parece que muito relevante também, que é o trabalho do Jong Mi-woon, que justamente faz essa reunião, né, de brinquedos para crianças de diversos lugares do mundo e mostra para a gente o quanto, na verdade, esses trabalhos, essas práticas do design, né, e da criação de brinquedos estão imbuídos justamente desse discurso binarizante, ao reunir todos os brinquedos azuis para meninos e os rosas para meninas, e a gente sabe o quanto essa frase que foi gritada pela aquela ministra que chama Damares, né, que menino veste azul e menina veste rosa, o quanto, de alguma forma, aquilo, sim, ela estava ali proferindo uma verdade, porque é uma verdade construída, ou seja, reiterada em diversas maneiras da complexidade de como imbuir discursos na materialidade de objetos, na materialidade de práticas artísticas também. Então, me parece interessante trazer esse exemplo para a gente dar uma olhada e trazer, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso, sobre as implicações do design com relação a essas normativas, a essas determinações binaristas, né, binárias de gênero. E aí, a partir disso, e a gente tem também o Adrian Forte, que vai, lá no início do século, já fazer esse alerta, mostrar para a gente essa divisão a partir das diferentes configurações de produtos, e ele dá um exemplo dos canivetes nos catálogos de venda norte-americanos, justamente a diferença entre os modelos femininos e os modelos masculinos, e o quanto essas marcações e essas diferenças na decoração
na finura, na grossura da lâmina e toda a quantidade de modelos que tinham disponíveis para mulheres, muito maior que a quantidade de modelos disponíveis para homens, vai mostrando o quanto isso na verdade, vai sendo moldado ao longo da história, essa separação, né, essa divisão. E essa divisão que é muito importante que a gente coloque é uma divisão ocidental, né? A partir desse olhar ocidental, a gente está falando das nossas sociedades ocidentalizadas, e obviamente aqui, principalmente do contexto brasileiro, e que não são as mesmas lógicas que se dão, obviamente, com outras civilizações, outras populações ao redor do mundo, mas que se busca, de alguma forma, reproduzir, né? E disseminar. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, de alguma forma, se reúne nesse projeto que já tem aí, vai fazer 10 anos agora, mais ou menos, que chama o Tropiqueer Arquivo Transviado, onde a gente busca, em colaboração com instituições, investigadores, como o Grupo Bates, por exemplo, através do No Tempo do Gaivota, e o próprio Tropiqueer, com quem eu pude contar com a orientação da Denise, justamente reunir essas práticas e poder fazer uma espécie de levantamento em rede, ou seja, em rede com outras organizações que estão também pensando essas memórias a partir de histórias orais, a partir de visualidades, a partir de práticas e espaços ocupados ao longo da história que vão sendo sistematicamente invisibilizados. Então, uma forma de alguma forma, trabalhar essa rede de rememoração dessas práticas que emanam a partir de diferentes corpos, diferentes configurações no espaço. E aí, dentro desse projeto, a gente trabalha essas memórias e faz todo um trabalho também de entendimento que a atuação na academia, e isso é uma particularidade do projeto, mas que a atuação da academia só é possível enquanto suporte para o que está se dando na rua, enquanto ativismo, e o que está se dando em outros espaços, enquanto dissidências. Então, a ideia é que a gente fez um leilão beneficente para a Casa NEM, em prol da Casa NEM, que é uma casa de acolhida LGBTIA+, aqui do Rio de Janeiro, durante a mostra Queer Museu. Aí eu trago uma foto aqui do Mato Grosso, que doou uma das roupas dele para o leilão. Trabalhos também da Laerte. Ou seja, a gente levou esse ativismo, essas práticas ativistas para dentro do campo da arte, na escola de artes visuais do Parque Lage, justamente para aproveitar esse momento dessa exposição Queer Museu. E também, dentro disso, todo um processo de pensar que memória é essa, quais são esses vestígios que a gente está lidando de memória. E aqui, esse é um trabalho que a gente fez do fechamento da Casa NEM, as pessoas que ocupavam a Casa NEM, uma das sedes da Casa NEM, foram expulsas. A gente fez um trabalho de registro, na noite anterior à expulsão, de registro dessas paredes, de tudo que as paredes estavam nos contando com relação às vivências, aos corpos que ali habitaram naquela casa. Então, antes de serem apagados, a gente correu para fazer esse registro e criar essa memória, no entendimento de que essa memória não só é uma memória também precária, que não tem os meios que talvez outras características, outros aspectos, tanto da arte quanto do design tenham. Então, o que a gente faz é criar formas de lidar com essa memória, e memórias que são efêmeras e frágeis, criar formas de sistematizar isso a partir de práticas de arquivo digital, em rede e de conhecimento aberto. E outra, só para citar mais um exemplo, mais um evento que aconteceu durante todo esse processo, foi a organização da Noite Estranha, em homenagem a Mateusa Passarelli, que tinha sido assassinada 4 meses antes, e o quanto essa noite que aconteceu no Espaço de Espina foi importante porque ela foi configurada por amigas da Mateusa Passarelli, por pessoas próximas à Mateusa, de uma forma coletiva, onde essa curadoria não poderia ser centralizada, não poderia estar na mão de somente uma pessoa, mas só poderia se dar e acontecer de uma forma coletiva. Então, eu trago aqui alguns exemplos desses processos, né, que aconteceram ao longo desse período, para contar um pouco dessa história, mas do quanto essa história hoje está se configurando e está, na verdade, se consolidando aí fragilmente, de uma forma bastante precária, mas que, de alguma forma, dá voz e vida a muitos corpos e a muitas formas de presença no mundo, né? Então, a ideia aqui é a gente pensar o corpo como uma ferramenta
toma consciência dos efeitos desses dispositivos que atravessam e constituem, né, a família, a escola, governos, medicina, psicologia, né, e se torna potência latente de apropriação e manipulação desses mecanismos, né, para então se converter em uma máquina produtora de novos sentidos, de novos territórios de ocupação que sejam contranormativos e insubordinados. E é isso o que eu tinha para contar para vocês hoje. Espero ter feito algum sentido, ter dado algum sentido para essa fala, mas agradeço imensamente. Acho que estou dentro do tempo, né, Gamba? Obrigado. E vamos conversar. Obrigado, Guilherme. Maravilha, aí, ótimo poder ver esse percurso aí histórico de criação. Muito obrigado aí, em nome de todos. E é como o Guilherme falou, agora é a chance da gente poder conversar entre a gente um pouco, já que é um tema aí tão importante, com tantas questões que ele traz aí, tanto no campo da história quanto no momento presente. A gente abre os microfones, as câmeras, o pessoal do hall, para a gente poder conversar sobre o tema. Se alguém quiser aí já se pronunciar. Bom dia, eu sou Daraya Mello, o Guilherme Altemeyer é meu amigo, a gente pôde estudar junto no Parque Lage em 2015, muita coisa que ele traz como registro, eu participei ativamente, né, de coletivos, de centro de casas produtivas de artistas entre 2012 e 2015, e é o registro da minha própria memória, assim. Eu cheguei até a PUC um pouco do resultado de todos esses processos, dessas relações, dessas amizades que eu construí ao longo do meu ativismo na rua. Assim. Muito obrigado, Guilherme, Gamba, ao departamento. É muito importante essa aula inaugural. Eu participei dessa exposição Corpos são as Obras, e muito lindo o seu trabalho, amigo. Obrigado. Odd, que alegria te escutar, que maravilha. Odd, fantástico. Cara, foi muito incrível, porque a gente trabalhou desde muito cedo. Um dos primeiros textos que eu escrevi foi sobre uma performance tua, você lembra? Então, lá no Parque Lage, lá atrás, a gente estudou junto. Então, tem aí uma história, você faz parte totalmente desse percurso, né? E a gente sempre conseguiu manter contato e seguir articulando juntos. Então, fico muito feliz, que legal. E fico feliz que você esteja criando essa trajetória na PUC, no design. Acho que é um super lugar, é uma super forma de você articular sua prática artística com essas múltiplas vertentes e possibilidades dentro do campo do design também. Que legal. Muito bom te ouvir. É o resultado de uma relação honesta de pontes entre a universidade e as práticas da rua, né? Senão, sem dúvida, eu não teria essa autodeterminação de estar aqui nesse ambiente. Muito legal. Claudinha está com a mão levantada. Bom dia a todos e todas. Guilherme, que bom te ouvir, tá? Bom dia. Muito bom mesmo. Eu vou trazer uma discussão que eu tenho vivido muito, na qual a pergunta não é retórica, eu não sei a resposta, tá? Mas eu convivo muito com feministas radicais, tá? Por questões de vida, de amizades, de situações, né? E eu tenho percebido que isso ainda não é uma situação muito bem exposta para esse grupo, digamos dessa maneira, né? Que, de alguma maneira, as mulheres se sentem ameaçadas porque as conquistas a gente sabe, a gente tem as nossas conquistas, mas para perder também é um sopro, né? Então, quando as feministas radicais levantam a questão dos esportes, a questão da menstruação, do parto, da filha, dos filhos, e fica procurando justificar o diferencial, ele é fisiológico, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma discussão que não me parece muito boa nem muito fecunda, porque ela traz um imbróglio
aí no meio, né, do que é ser mulher. E uma das grandes falas que se escuta, né, é que LGBT tudo bem, mas esse QIA mais não. Aí eu faço, gente, mas por que uma parte sim e outra não, né? Eu, sinceramente, acho que é por falta de compreensão, talvez, tá? Então, eu acho que ainda existe, talvez, uma falta de diálogo com as mulheres, que eu não vou nem dizer que são cis ou são hétero, eu acho que não é esse o ponto, são feministas, tá? Que se sentem medrosas, né, de estarem abrindo espaço sem ainda conseguirem seu espaço. Minha resposta é: talvez seja mais fácil se todo mundo abrir espaço junto. E a resposta de lá foi não. Eles sabem os mecanismos, nós não. Então, assim, não é retórica, eu não estou querendo chegar a conclusão nenhuma, eu só estou mostrando que há essa questão também, e que eu acho bom que ela seja discutida, né? E como é que a gente junta isso? Boa, Claudinha, que bom te ouvir, que legal eu te escutar. Também não vou ter uma resposta, porque a questão que você está colocando, na verdade, ela é talvez uma das maiores, o que a gente conhece por tretas, né, que permanentes, né, e dissonâncias com relação a isso tudo. Acho que existe aí uma espécie de limitação de compreensão em muitas frentes, né, e de talvez uma generosidade no entendimento do que configura o corpo, né, os múltiplos corpos, quando a gente pensa também que existem homens trans que procriam, né, que dão de mamar, que criam filhos e, né, gestam filhos, ou seja, a gente está falando de maternidade e paternidade, né, sendo confundidas e sendo borradas essas fronteiras. Então, é quase que uma impossibilidade de uma localização fixa, né, desse lugar ou de uma biologia, né, de um lugar biológico, justamente porque essas configurações estão sendo vistas, estão acontecendo, estão aí para a gente trazer para a discussão de forma complexa. Então, acho que não tem muito para onde correr em termos de uma espécie de um conservadorismo com relação ao olhar para isso, mas um entendimento de que, na verdade, essa ameaça e essa violência ela é compartilhada, né, de diferentes maneiras e que ela vai se mostrar de diferentes formas, mas eu acho que na verdade, uma quebra de estigma e não saberia te responder como que esse diálogo pode voltar, pode sempre retomado, porque é um campo realmente bastante minado nesse sentido, né, de crenças, né, e eu acho que tem aí um histórico todo de uma crença com relação ao que configura o gênero, né, o que é ser mulher e o que é ser homem nesse sentido, né. Uhum. Tem Obrigada. Perfeito, a gente tem uma lista ali que eu vou tentar ver se a ordem do aplicativo está correta, mas se não tiver, me perdoe aí, porque está mostrando a mãozinha aí primeiro do Wilton Carvalho Ferreira. Wilton, Oi, bom dia, vocês me ouvem? sim, Sim. perfeito. Sim, Wilton, olá. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns, Guilherme. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, talvez de forma mais, não sei, linear ou com mais componentes essa sua trajetória, né? Parabéns, é muito bonito esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de registro, de memória, né? De arquivo e da relação de arquivos, da relação de grupos com outros grupos que estão tentando fazer um território de, de novas possibilidades, né? Talvez eu diria assim, de novas possibilidades de, de novas e talvez não tão novas, né? De dar voz também a agentes que foram silenciados nesse percurso de violência e apagamento, a diferença, né? Não só no Brasil, mas em outros locais. E aí, eu queria até te ouvir, né? Um pouco de como é que a gente traz esse debate para os cursos de design, para o ensino de design a nível no Brasil. Como é que você vê essa sensibilização e esses processos de ensino-aprendizagem
quanto essa sensibilização mesmo dos estudantes de design para entenderem que os artefatos eles não são só, não é só uma questão de sintaxe, né? Não é só uma questão de forma, mas são materialidades e são efeitos e instrumentos para discursos e para relações de poder. Como é que você vê essa questão do ensino, né, e da sensibilização dos estudantes quanto a essas temáticas de gênero, sexualidade, em relação com essa rede de artefatos, que estão totalmente interligadas a isso, são projetadas por design a nível nacional? Que legal, Wilton. Obrigado pela sua pergunta. O Wilton, que tem um trabalho super legal, participei da banca dele de mestrado sobre a performatividade nos Power Rangers, né, na, na- nessa série. Foi super interessante o teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho é um pouco uma resposta, Wilton, do que você está justamente falando. Você trouxe essa questão de gênero e sexualidade para a academia, para o programa de design que você está inserido a partir desse seu trabalho de investigação. E eu acho que, já aprofundando e tentando responder a sua pergunta, eu acho que o importante, eu acho que esse encontro que a gente está tendo aqui é um desses movimentos necessários para que a gente possa introduzir essas questões na discussão do design, do campo do design, principalmente na graduação. E aí eu acho que na graduação o que talvez falte, o que a gente busca fazer lá na ESD pelo menos, é justamente criar disciplinas ou criar espaços onde você trabalha a história do design de uma forma crítica, trazendo essas questões para dentro, não só a história do design, mas também disciplinas críticas e teóricas, onde você possa trazer essa complexidade para dentro do currículo, para que isso faça parte do percurso formativo do designer, e não só como algo, obviamente, esporádico, talvez, né? Mas como isso, de alguma forma, a partir das iniciativas dos diferentes professores das diferentes disciplinas, onde que pode se encaixar isso, onde que se pode trazer essa consciência crítica. E isso tem vindo, Wilton, eu não sei se você percebe isso também, eu sei que você dá aula, mas isso tem vindo também muito como demanda dos próprios alunos. E isso que é muito legal. A gente, na verdade, né, é levado a responder, nós somos levados a responder e a tratar de uma série de questões que talvez ficassem ali, pudessem ficar dentro de um campo do design um pouco mais estéril, né, esterilizado. Então, acho que essa poluição, essa troca entre alunos e escutar o que os alunos estão vivendo, o que eles estão, quais são as questões que estão emergindo do próprio corpo e da própria prática e entendimento desse campo que eles estão inseridos e estudando o design, eu acho que é o principal, é ter sempre essa abertura acontecendo para que a gente receba e possa devolver e trocar de alguma maneira. Então, acho que sim, sistematizar em currículos, absolutamente. Eu acho que isso tem que também ter uma espécie de institucionalização dessas problemáticas e questões, né, das implicações políticas do design, mas ao mesmo tempo ser alguém que está ali na frente, no campo de batalha, escutando e ouvindo os alunos, né, os alunos. Espero ter te respondido. Respondeu sim, Guilherme. Obrigado. Um abraço, Wilton. Obrigadão, Wilton. E a gente tem na ordem a Denise Garrido. Está sem Assim, áudio. áudio. Bom dia, obrigada pela apresentação. Estou aprendendo muito, né? Eu ainda sou uma pessoa nesse processo de aprendizagem, do letramento, de todas as questões relacionadas a gênero, né? E eu faço mestrado com a professora, estou orientando a professora Vera Damasio, e o meu foco no mestrado é o envelhecimento populacional. A gente tem uma inversão da pirâmide etária aí de uma forma bastante significativa, já a partir, né, desse 2000, enfim, hoje a gente já tem mais pessoas acima de 65 anos do que pessoas, né, até 3, 5 anos de idade no mundo. Mas, enfim, e um dos dados que eu vi ao longo da minha pesquisa do mestrado falava exatamente sobre essa relação do envelhecimento para essa população, né? Quer dizer, é uma sobreposição de preconceito, né? Do preconceito do etarismo a essa população.
E eu queria escutar um pouquinho de você, como é que você enxerga isso? Quais são, assim, talvez os trabalhos que você possa me indicar, que possa tratar desse tema também, porque eu acho, né, acaba que quando a gente envelhece, isso perpassa todos os campos sociais, né, todas as áreas da sociedade, né, então se sobrepõe a vários outros preconceitos. Então, gostaria, se pudesse, se fosse possível, você falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado pela questão, super importante, super relevante, e é uma questão que está se tornando cada vez mais relevante para mim à medida que eu também vou envelhecendo. Meu próprio corpo vai respondendo a como é estar no mundo, né, a partir dessa idade, a partir dos 50 anos, considerando que aí falo particularmente de um movimento gay, né, homossexual, bicha, de alguma maneira, o quanto existe um imperativo da juventude muito gritante, muito evidente entre os homens gays, né? Então, como é envelhecer, como é trazer essas questões e na verdade, como é complexificar os ativismos e essas práticas a partir de outros lugares da idade, por exemplo, do etarismo, né? Das questões do etarismo. Desconheço, ou seja, conheço muito poucos trabalhos que estão abordando isso diretamente, e isso eu acho preocupante, Denise, nesse sentido, porque, na verdade, deveria poder te mencionar algum trabalho um pouco mais diretamente, talvez Denise e Gamba possam me ajudar, mas eu acho que, de alguma forma, é algo que tem uma questão aí, Denise, que é uma questão da solidão do homem gay, que é muito gritante, né? No momento que você atinge uma idade, você se torna menos relevante e menos, né, importante dentro desse círculo do desejo, né? De onde as relações se dão baseadas no desejo. E isso acaba trazendo uma questão talvez muito, de alguma forma, agravada, justamente pela falta de muitos homens gays conseguirem manter esses laços que perduram por mais tempo, por conta desse tipo de renovação desse desejo. Então, aí tem uma questão que eu acho que compartilha muito com o que é uma perspectiva, talvez, da mulher nesse sentido, né? Então, tem algo que se aproxima aí, mas que eu acho que carece, principalmente no campo do design e nas artes, de um aprofundamento maior e de um atravessamento. Porque eu acho que o que a gente traz aqui, Denise, eu acho que você trazer a questão da idade adiciona uma camada de complexidade entre as muitas outras camadas de complexidade que tudo isso que a gente está conversando aqui precisa trazer, né? Que é essa camada, questão de classe social, primordialmente, né? Da questão da raça, que também, né? A gente sabe que homens gays brancos têm questões muito distintas de homens gays pretos, por exemplo, e isso vai se alterando de uma forma muito dramática. Então, trazer essa complexidade que você traz. Vou pensar alguns trabalhos, depois posso te passar, já tenho o seu nome, já sei quem é a sua orientadora, posso te passar depois, mas sim, acho importante você trazer isso como questão, porque sem dúvida, um dos nossos grandes questões a serem trabalhadas nos próximas décadas, né? Só falando só um pouquinho, só para complementar, durante os meus estudos, eu me deparei com relatos de que essas pessoas, essa população, muitas vezes acabam tendo, vou usar, infelizmente, a palavra, tá? Que eu, por falta de letramento, eu não sei falar outra expressão, acabam tendo que voltar para dentro do armário, porque né, as instituições que abrigam as pessoas com mais idade, instituições de saúde começam a lidar, né, com as questões de envelhecimento dessa população, não tem ainda, não tem ainda o devido tratamento, né, de saúde que seja, ou do próprio processo de envelhecimento que requeira mais atenção. Então, acho que isso é um dado muito relevante à medida que a gente está vivendo mais, né, que a pirâmide etária está invertendo, como eu falei antes. Então, acho que isso é um pontinho de atenção assim bastante relevante nessa questão também. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você. Muito bom. Obrigadão, Denise. A gente passa, a Luciana, é a próxima aí de mão levantada. Olá, bom dia. Bom dia, Guilherme. Olá, Obrigada Luciana. pela sua presença.
Também sou da casa, sou uma filha da PUC, atualmente professora, sou ilustradora. E o que você fala numa frase que você trouxe que me chamou muito a atenção, e aí no campo da imagem, né, que a imagem fala, é que tudo é constitutivo, né? E isso é muito, muito importante, a gente que está com os jovens, os estudantes aqui participando desse encontro, porque somos moldados pelas imagens, né, que nos são apresentadas e que nós fazemos as leituras durante toda a nossa vida, principalmente na infância. As primeiras imagens dos primeiros livros que a gente lê, essas imagens seguem com a gente para sempre, né? E o Rudi Oliveira, que é o nosso mestre, né, nosso ilustrador, ele diz que as imagens são tatuagens. E muitas são tatuagens porque são escolhidas por nós, ou pelo medo, ou pela paixão, né? Ou porque nos oprimem, ou porque nos libertam, mas elas estão ali, né? Então, o que é muito bom da gente ampliar, né? E o seu discurso, a sua fala, a sua apresentação amplia muito para a nossa turma como um todo, né? É que se tudo der certo, né, como hoje nós estamos trabalhando, os filhos dos nossos filhos e, quem sabe, os filhos dos nossos filhos terão acesso a materialidades e às mensagens que as imagens trazem que podem fazer o nosso caminhar menos doído, né? E no sentido de que a gente tem que seguir vivendo, mas resistindo, né? E descolonizando. Porque, de certa forma, mesmo que hoje a gente tenha escritores indígenas como a gente tem, ou escritores negros como a gente tem, tendo seus lugares, a gente também tem assassinatos, né? Ainda ontem, ainda teremos amanhã, provavelmente, infelizmente. Então, é realmente um caminho que tem que seguir firme e que no campo da arte, no campo do design, a gente vem conquistando. Então, trabalhos como o seu e como tantos dos nossos estudantes, entre nós, né, a gente vem se aprofundando e sobrevivendo, né? Então, muito obrigada pela sua fala, por trazer para esse nosso lugar de estudo e de atuação trabalhos tão impactantes e tão fundamentais, né, no campo da arte e do design. Era mais para agradecer e para, enfim, dizer como é importante a gente seguir firme enquanto professores e estudantes, né, em grupo, nas nossas relações e nas nossas comunicações. Massa, Luciana. Obrigada. Obrigado pela colocação. Isso super legal. Emocionante. Não, eu que estou emocionado e é muito bom você comentar disso, porque justamente eu acho que essa abertura de espaço, de, né, criar brechas, é que vai fazendo e atraindo, fazendo com que a gente possa ter alunos que estão trabalhando essas questões. Eu já estou com uma série de alunos que estão trabalhando, estudando a bandeira LGBT, os símbolos que configuram esses movimentos, que fazem esse tipo de simbologias e imagens que vão dando uma cara, né, e um contorno para essas coligações e essas articulações políticas. E é só abrindo esse espaço realmente que isso vai acontecer. Então, vamos seguir aí, né? Vamos seguir juntas aí, abrindo esses espaços, porque com certeza vai ter muita coisa ainda para acontecer. Aí só queria voltar aqui que o Rafael comentou rapidamente, Rafael lá do Maranhão, que está aqui com a gente, que é, né, me orientando junto com a Denise, falando sobre a questão, né, das travestis, né, as travestis mais velhas lá no Maranhão, né, e a questão, né, dos direitos e as prioridades dessas travestis, né, Rafael, a partir de ocuparem outro lugar que já não é esse lugar de um protagonismo na noite, né, e um deslumbre possível quando se é mais jovem nesse sentido. Então, é só um complemento aqui do comentário do Rafael com relação à fala da Denise, que achei super interessante também. Obrigado, Rafael, aí, por colocar. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade também, porque você tem um trabalho super legal nesse sentido. Bom, a gente, aí na ordem das mãozinhas, tem a Eva. Eva! Oi, tudo bem? Ótimo assistir a fala do Guilherme, acho que um momento muito legal ver isso, assim, numa
no hall do DAD, né? Também eu fiz minha graduação, meu mestrado na PUC. Atualmente eu estou estudando meu PhD nos Estados Unidos. E, enfim, trabalhei essa temática, né, com o Guilherme, com a Denise, né, no grupo Bartes. E, enfim, muito legal ver esse assunto chegando no hall do DAD. E sempre um prazer ver você falando, Guilherme, apresentando o seu trabalho. Eu queria meio que... Eu levantei minha mão no momento da conversa, né, que a Cláudia estava falando das feministas radicais. Eu acho que também, ao longo das coisas que foram faladas depois desse comentário, né, eu só queria fazer algumas pontuações e abrir também, né, puxar um fio da conversa aí. Eu acho que você, Guilherme, chegou a falar, né, nessa hora também sobre a questão da generosidade, né, da escuta, né, do entendimento, né, e eu acho que, assim, isso é uma coisa que falta muito, né, entender como essas coisas afetam a gente, independente de como a gente chama também, né, certos posicionamentos, né. Eu acho que um caso que aqui nos Estados Unidos, né, recentemente tocou muito nisso, né, não para falar centralizar os Estados Unidos nessa discussão, né, que eu acho que também é muito importante estar ciente de como nós somos influenciados pelos discursos que acontecem aqui, que foi quando foi revertido, né, o direito ao aborto aqui, né, que foi uma grande coisa que aconteceu aqui no último ano. E teve uma discussão muito grande sobre as palavras usadas, né, para falar sobre quem que está sendo afetado com a reversão do aborto. E uma das coisas era justamente um impasse entre algumas feministas e o movimento trans, que pessoas trans são afetadas por essa decisão. Mas existiu muita dificuldade também de se entender que eu sinto, assim, observando, né, e havendo até, assim, as minhas experiências vindo do Brasil, porque a gente vive essas experiências de uma maneira muito diferente, da maneira como elas se dão aqui, né, como que existia uma dificuldade de se entender que duas coisas muito centrais e importantes que são verdades ao mesmo tempo, né, que é o fato de que essa decisão afetou pessoas que têm útero que podem acabar grávidas, né? Não afetou só mulheres. E por isso era uma luta de todas as pessoas. Mas também faltou o entendimento de que quando essa decisão foi tomada, de reverter essa decisão, foi um ataque a mulheres. Infelizmente, não foi um ataque direcionado, consciente a essa população trans que foi muito afetada e que é negligenciada na discussão do assunto, né? E existe muita dificuldade de ter generosidade na escuta, na discussão desses assuntos e entender que existem nuances, né? E eu acho que a gente, no Brasil, a gente está numa posição muito ainda privilegiada de poder questionar as normas de um lugar muito específico nosso, né? E eu acho que foi muito legal que você trouxe a questão dos tupinambás, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente discutir a diferença do ser travesti para os discursos hoje identitários sobre transexualidade, por exemplo, também, e pensar como que a gente importa muitos dos discursos, né, que acontecem aqui nos Estados Unidos, mas que é uma realidade do Brasil, ela é muito diferente. E a gente está vivendo um período de muitas tensões, né? Inclusive sobre pessoas conservadoras e progressistas no Brasil também, né? Essa é uma questão muito importante na atualidade. E o cuidado que a gente precisa disso e o papel, e eu acho que, né, trazendo de volta para o design, o papel que o design tem, né, como você apontou, de solidificar essas identidades, de fixar essas identidades, né? Então, eu só queria abrir um pouco a discussão, como que a gente pode, né, abordar o design de uma maneira que expande as possibilidades de existência também, para além de um discurso progressista que não necessariamente reflete uma coisa que a gente quer,
que reflete os valores que a gente tem, né? Como que a gente pode, o design pode também ajudar a gente a abordar criticamente certas coisas que também são apagamentos, né? Também é uma forma, é um imperialismo de certa forma, né? Quando a gente só apenas importa o discurso, certos discursos progressistas dos Estados Unidos, né? E como é importante ter um equilíbrio entre os dois, né? A gente tem que fazer a frente sobre dessa onda conservadora que tem muito forte, mas como a gente tem que se permanecer crítico e crítico em relação à nossa prática, à nossa abordagem dessas coisas. Enfim, falei pra caramba, mas eu só porque fiquei muito empolgada, né, desse assunto estar acontecendo aqui e muito feliz de estar de volta discutindo com vocês. Então me empolguei um pouco, mas eu queria, enfim, abrir essa ponta na conversa de como que a gente pode também remover essa coisa tão estática, né, e pensar em outras possibilidades de abrasileirar também, de não perder a nossa perspectiva, né, perante uma globalização que né, acaba trazendo as coisas que acontecem do outro lado do mundo, acabam ficando na nossa sala de estar, né? Que bom, Eva, te escutar. Não sei, Denise, se você quer comentar alguma coisa? Eu sei que você está aí já. Você estava com a mão levantada, não está mais, mas acho que se você quiser. Não, eu estava adorando aqui. Estava achando ótima a questão que a Eva trouxe, né? Como Excelente. sempre. Muito bom. E estava me sentindo no grupo Bart já. Mas, enfim, acho muito importante o que a Eva falou. Da maior importância, né? Para a gente pensar. E, afinal, é o sentido do Tropiqueer, né? Que é exatamente isso, né? A gente poder pensar essas questões, talvez de uma outra maneira, né? De Talvez de uma uma outra maneira genealogia, mais né? nossa, seja lá o que for esse nossa, né? Que eu não sei bem o que é, né? Acho que ninguém sabe, né? Mas que seja pelo menos menos diretamente tributária, né? Menos colada, melhor dizendo, né? Das discussões que realmente tem mais a ver com o cenário dos Estados Unidos, né? Da América do Norte, sem dúvida. Eu queria dizer muito mais, mas eu não vou me alongar, não, porque eu sei que tem muita gente aí querendo falar. Eu tinha levantado a mão só para falar da questão do etarismo também, né? Dizer que. Mas não vou falar sobre isso agora, não, porque eu acho que não dá, não quero interromper aí o fluxo, né, das perguntas e das contribuições. Mas é porque no tempo do Gaivota a gente esbarra muito com isso. Na pesquisa sobre o tempo do Gaivota a gente esbarra muito com isso também, só que entre as mulheres, né, as mulheres lésbicas. E Ok, esbarra também na questão dos termos, né, Denise? Na questão do uso das palavras que podem ou não ser usadas para se referir, exatamente, né? né? Não, eu queria dizer, enfim, que entre as mulheres lésbicas se colocam outras questões, né, com relação ao etarismo, mas também se colocam. Em termos de adoção de estratégia política, né? E eu acho que isso tem uma questão de uma ausência dessa reflexão que você está trazendo e que eu acho que é importante e que a gente busca, de alguma maneira, nas articulações, e por isso que eu acho que eu tento, quando eu apresento o projeto, eu tento começar falando de questões locais brasileiras e depois trazer questões externas, ou seja, não começar pelo óbvio que seria começar pelo Stonewall, por exemplo, né, como um marco. Então, que outros marcos, né, que outras atividades e ações estavam acontecendo naquele mesmo tempo, né, nas turmas aqui no Rio de Janeiro, né, por exemplo, lugares de resistência, enfim, tem uma série de outras genealogias possíveis da gente analisar isso tudo. Então, o Ferros Bar, né? O Ferros Bar, exatamente. Então, sim, celebro você, Eva, aí dos Estados Unidos, trazer isso, dizendo, olha, vamos, né, temos que estar sempre atentos a essa forma de como a gente reproduz e essa importação, né, dessas articulações teóricas e práticas, né, inclusive do próprio ativismo, né, e da tensão que provoca, justamente porque muitas dessas coisas não se encaixam com o nosso modus operandi, né, da forma como a gente lida, né, com a complexidade que a gente trata certas questões, e isso gera uma série de tensões e problemas, enfim, né, questões. Mas é isso, só para comentar rapidamente, e fico feliz de ver a tua carinha, Eva. Também tinha levantado a mão, porque tinha surgido lá a questão da... Denise também já comentou um pouco do etarismo, e eu tinha pensado até em falar no sentido de alinhavar com uma palavra que
quase não apareceu tão explicitamente, que é o termo interseccionalidade, mas que tem a ver com o que você tem falado sobre a maneira como você está tentando fazer o discurso, né? Não partir dos marcos coloniais e está fazendo essa relação. E eu percebi que na fala, eu acho que quando a Eva traz aí o anticolonial, quando a Claudinha traz o feminismo, quando a Denise traz a questão do idoso, a Luciana a questão da criança, a gente está falando realmente de uma articulação com grupos muito distintos, com questões muito particulares, e que vai ser o grande desafio do ativismo, né? E aí, como foi trazido particularmente, eu acho que a gente pode falar com mais clareza da interseccionalidade étnica, de classe, socioeconômica, mas a da idade eu acho uma coisa interessante, porque quando a Denise traz o idoso e a Luciana traz a criança, a gente pensa que vai ser um desafio do ativismo e, portanto, uma grande parceria com o design e as artes, de se comunicarem com dois setores sociais, onde vivido um grande tabu de abandono, e quando essas questões são tratadas, elas são infantilizadas no pior sentido do termo, né? São romantizadas, são tratadas de uma forma, com uma poética muito particular, que é do mercado hegemônico e massivo para a criança. E, do outro lado, esse idoso também, quando vai ser tratado pelo ativismo, é com muito pouca paciência e compreensão das situações que se colocam culturalmente, socialmente, entre gerações, né? Então, acho que o ativismo tem dois desafios aí pela frente, e que, nesse caso, o design pode atuar muito junto, né? A produção de sentidos, que é se comunicar com esses grupos, e que vai falar, numa terceira via, de uma tradição, de uma transgressão ou de um movimento social etário também voltado para o jovem, que é uma coisa que precisa ser discutida, né? Porque a centralidade do jovem nesse papel social de ativismo político. Isso é uma construção, o Guilherme começa a falar do Oscar Wilde no início, e se você pega o movimento Dandy no século XIX, não se tratava de jovens no final do século XIX e início do século XX, que estavam tendo possibilidades sociais de usar uma roupa transgressora, um cabelo que não era assumido pela sociedade. Quem fazia isso eram os homens mais velhos, que tinham conseguido construir, inclusive naquela sociedade, um espaço, um território de resistência, né? Então, a construção da resistência como lugar do jovem é uma coisa que também precisa ser desconstruída e repensada nesse etarismo, porque, às vezes, ela é dotada de tanto ufanismo e questões positivas, o jovem como transgressor, quando a gente não enxerga nisso, na verdade, uma situação sectária e de opressão, né? Tanto da postura e do comportamento desse jovem. Eu sempre falo para os alunos da experiência que eu vejo nesses cursinhos de como você conseguir emprego, né? De que você tem que mudar a tua roupa, fechar os decotes, tirar a tinta do cabelo, e que acaba que, para muitas classes sociais e para muitos segmentos, é uma onda, né? Que você tem uma permissão muito curta durante a sua juventude de ser transgressor, de ser ativista, depois você se enquadra e se insira dentro de um sistema produtivo, e depois você se torna obsoleto e afastado desse sistema. E com a criança, né, a situação também protetiva. Tem até a metáfora do Edvard Morin de migalhas, né, de percebido como migalhas sociais, de pedacinhos que não se constituem sujeitos, e depois sujeitos que são despedaçados para não se constituírem também sujeitos na velhice. Então, como surgiu a questão da idade, gostei muito, Luciano, de você trazer do Rui de Oliveira, porque é uma pessoa que sempre falava questões que depois eu fui encontrar na obra do Pasolini sobre a criança, né? O Rui estava ali alertando: vocês vão produzir ilustrações, vocês vão produzir jogos, vocês vão produzir animações, e vocês estão produzindo sentidos e criações de mundo. Quando o Guilherme traz aquela imagem daquelas duas crianças cercadas por um universo plástico, material, rosa e azul, eu acho que o Rui, o que o Pasolini diz sobre a criança, está bem exemplificado, né? Então, só para comentar a questão etária e dizer que você consegue sim, Guilherme, acho que a tua apresentação vai nos costurando para esse olhar de classe, de etnia, de gênero e também de idade, aí, já que a conversa surgiu. Saber se mais alguém tem algum comentário, alguma fala aí. Não, eu passo para o Guilherme para dar um fechamento aí para a gente. Tá bom.
Gamba, obrigado pelas suas colocações. Acho que eu acho que tem é algo que talvez eu não tenha explicitamente colocado, mas tem uma questão aí muito direta e muito evidente, que é a relação de tudo isso que a gente está discutindo com as lógicas capitalistas, né, de consumo da juventude, de consumo do corpo, né, de um corpo que é ou não consumível a partir, né, de certos parâmetros. Então, acho que tudo isso é absolutamente indissociável aí dessas questões todas que a gente tem, que a gente vem colocando. Então, não estabelecer essa relação também é um grande problema, né? Porque esse isolamento não existe, e, pelo contrário, na verdade, muito do que a gente vive é em função da forma como o capitalismo opera sobre os nossos corpos, né? Atua sobre as nossas subjetividades. Então, isso é absolutamente indissociável. Acho que a Eva já trouxe um pouco essa questão e você já repontuou um pouco isso. Guilherme, a Denise tem só mais uma pergunta antes de você concluir. Acho que a Denise queria só A fazer Denise, Não, eu só queria pontuar o que a Luciana trouxe, que é muito importante também em relação a como o envelhecimento é retratado, né, nas ilustrações infantis e como esses estereótipos são formados, né, a partir já da primeira infância ali, de pessoas que são debilitadas fisicamente, incapazes de realizar, né, independente do gênero, enfim, a gente também tem que ter um olhar muito cuidadoso em relação a isso. Eu acho que o design tem um papel fundamental nessa formação dessa imagem das pessoas que envelhecem hoje em dia diferente das gerações anteriores, né? Somos muito mais protagonistas, ativos, produtivos, né, para as nossas próprias vidas. Então, acho que a ilustração também, principalmente dos livros infantis, eu acho que precisa ser um pouquinho revista em relação a isso. Obrigada. Legal, Denise, obrigado pela colocação aí. Então, para encerrar, Gama, como você pediu, assim, de novo, gente, obrigado, estou emocionado até agora de estar aqui de volta à PUC, conversando e vendo tantas caras que eu adoro e que fazem parte desse percurso e que ajudaram isso tudo a acontecer. Então, assim, é muito legal a gente estar próximo, a gente continuar próximo. Convido todos a virem para a UERJ também, para visitar na ESG. A gente está começando um movimento lá também de trabalhar, grupos de pesquisa para trabalhar essas questões em conjunto com o Grupo BATS, ou seja, a gente tem uma relação aí que não se desfez por conta, né, de caminhos que vão para outros lados, etc., mas que, na verdade, se mantém muito próxima, junto com o Gamba também, ou seja, esse laço se mantém muito forte e eu espero que a gente continue assim daqui para frente, né? Continuamos nesse nível de colaboração e fico muito feliz de novo pelo convite, por ter essa presença massiva de pessoas tão queridas, legais aqui, nos escutando e trazendo essas discussões que são super importantes. Então, brigadíssimo mais uma vez, Gamba, pelo convite. Estou sem voz aqui já. Agradeço também a presença de todos e a gente em breve disponibiliza a gravação, né? O Marcelo, a equipe aí da Camila, do pessoal, vai poder organizar a gravação e o pessoal do LIS para disponibilizar depois para vocês, tá bom? Mais um dia de celebração e que a gente possa se reencontrar aí. Obrigada. Obrigada, Gamba. Obrigada, Gui. Valeu, Tchau. Denise, obrigadíssimo. Obrigada.